Fala, grande nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo passarei aí todos os jogos da 36ª rodada aí do Campeonato Brasileiro, os resultados, a tabela de classificação atualizada e o Flamengo que recebe o Internacional neste domingo no Maracanã. Falarei sobre este jogo também. Passando todos os resultados aí da 36ª rodada, aí nós tivemos Palmeiras, na terça-feira, Palmeiras 1, Botafogo 3, né? Botafogo jogou adiantado, porque teve aquele jogo da Libertadores onde foi campeão. E o Atlético Mineiro também perdeu para o Juventude, Atlético Mineiro 2, Juventude 3. Este jogo também na terça-feira, né? Então o Botafogo aí se igualou, né, ao Flamengo e Fluminense, né, nos últimos anos aí conseguiu mais um título para os cariocas, né? Então são 3 anos consecutivos que os times cariocas vencem a Libertadores. E são 3 times cariocas do Mundial, né? E de São Paulo apenas o Palmeiras vai, né, representar os paulistas no Mundial de Clubes. Então passando aí outra rodada, a rodada 35 teve Cruzeiro 1, Grêmio 1 também. Daí na rodada 36, já neste sábado, tivemos Criciúma 2, Corinthians 4. Daí tivemos Cuiabá 1, Bahia 2. E Vasco da Gama 2, Atlético Goianiense 2. Daí nós teremos neste domingo às 16 horas, Grêmio e São Paulo. Também às 16 horas, Flamengo e Internacional. Daí teremos às 18h30, Bragantino e Cruzeiro. Às 18h30, Atlético Paranaense e Fluminense. E também às 18h30, Vitória da Bahia e Fortaleza aí, se encerrando a 36ª rodada neste domingo aí. Passando a tabela de classificação atualizada, o Botafogo segue em primeiro, líder com 73 pontos em 36 jogos. Em segundo, o Palmeiras com 70 pontos. Em terceiro, o Internacional com 65 em 35 jogos. Em quarto, Fortaleza com 65 em 35 jogos. Em quinto, o Flamengo com 63 em 35 jogos. Em sexto, São Paulo com 59 em 35 jogos. Até aí, todos garantidos na Libertadores do ano que vem. Em sétimo, o Bahia com 50 pontos em 36 jogos. O Corinthians em oitavo com 50 pontos em 36 jogos. E o Cruzeiro em nono com 48 pontos em 35 jogos. Daí temos o Vasco da Gama em décimo com 44 pontos em 36 jogos. 11º, Atlético Mineiro com 44 pontos, 36 jogos. 12º, o Vitória da Bahia com 42 pontos em 35 jogos. Em 13º, nós temos o Juventude com 42 pontos em 36 jogos. E 14º, o Grêmio, 41 pontos em 35 jogos. Em 15º, Atlético Paranaense, 41 pontos em 35 jogos. E em 16º, Fluminense, com 39 pontos em 35 jogos. Já na zona da degola, aí nós temos em 17º o Criciúma, com 38 pontos em 36 jogos. Em 18º, o Bragantino, com 37 pontos em 35 jogos. 19º, Cuiabá, com 30 pontos em 36 jogos. E em 20º, Atlético Goianiense, com 29 pontos em 36 jogos. Passando as informações do Mengão, que recebe o Internacional. Então o Flamengo recebe o Internacional neste domingo, às 16 horas, dia 1º de dezembro, né? Começamos o mês de dezembro, e a partida é válida pela 36ª rodada do Brasileirão, que acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro, casa da torcida do Mengão, né? Então a partida aí do primeiro turno, realizado em atraso recentemente, empate em 1-1 no estádio Beira-Rio, em grande jogo das duas equipes. Então agora ainda sonhando com o título, o Colorado tentará surpreender o Mengão e levar pontos do Maraca. Para vencer diante de sua torcida e sair com os 3 pontos, o Flamengo terá que desafiar o retrospecto recente. Isso porque, nas últimas vezes em que se enfrentaram, o Internacional tem levado vantagem. São 2 vitórias coloradas e 3 empates nos últimos 5 jogos. No retrospecto geral, a vantagem também é dos gaúchos, com 39 vitórias contra 37 do Flamengo. Além de 33 empates em 109 partidas disputadas até aqui, né? Então o Flamengo está com 2 partidas atrás, né? Então a escalação do Flamengo e Internacional, né? Então para o duelo deste domingo, o técnico Felipe Luiz volta a ter à disposição o zagueiro Fabrício Bruno e o volante Everton Araújo, que voltam de suspensão.
Por outro lado, Eric Pulgar, expulso contra o Fortaleza na última rodada, não vai para o jogo. O treinador deve abrir mão do esquema com 4 atacantes e De La Cruz pode ser a novidade. Então o Flamengo deve vir a campo com Agustin Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Everton Araújo, De La Cruz, Gerson, Bruno Henrique, Michael e Gabigol, e o técnico Felipe Luiz. Já o Roger Machado não poderá contar com o Rafael Borré, seu centroavante aí titular suspenso pelo terceiro amarelo. Ener Valencia deve ser o escolhido para comandar o ataque contra o Flamengo. Por outro lado, Thiago Maia volta ao time após acompanhar o pai que sofreu um AVC. E o Bruno Henrique deve voltar à reserva do Flamengo aí, galera. Então, passando aí, né? Aliás, o Bruno Henrique deve voltar à reserva do Internacional, né? Não é o Bruno Henrique do Flamengo. Então, o Internacional deve vir a campo com Rocher, Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabé. Fernando, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick, Wesley e Valência. E o técnico Roger Machado. A arbitragem de Flamengo e Internacional será de Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco. Guilherme Dias Camilo, de Minas Gerais, e Francisco Chaves Bezerra Júnior, de Pernambuco, serão os auxiliares. No VAR, foi o escolhido Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais. Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Se liga aí, um forte abraço a todos e até a próxima.